Olá, amigos! Chegamos ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus e todo este capítulo fala de um tema que é a liderança religiosa do povo. É muito interessante, é triste por um lado, toda esta crítica que Yeshua faz, mas é verdade, e é verdade desde aquela altura até hoje. Há aqui temas que Jesus foca, que podemos ver hoje ainda e ao longo de toda a história como a liderança religiosa e até a política também. Mas ele está a focar-se principalmente na liderança religiosa porque esta deveria conduzir o povo a Deus, devia ser um aio, um guia, devia liderar bem. E Jesus começa por dizer que devemos fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Significa que eles dizem uma coisa, esta liderança do povo, ele dirigia-se naquela altura aos fariseus, saduceus, que guiavam o povo, dizia que eles diziam uma coisa, mas depois não praticavam, ou seja, colocavam os mandamentos diante do povo para eles obedecerem, mas eles mesmos não obedeciam. Jesus chama de guias cegos. Eles próprios não viam que estavam a colocar em causa também a sua eternidade, a sua salvação, não temendo a Deus, desobedeciam a Deus deliberadamente, porque eles sabiam, ao ensinar o povo, sabiam que estava escrito, mas não praticavam. E estes líderes procuravam honra. Eles procuravam os melhores lugares onde eles estavam, queriam ser chamados por títulos, buscavam a honra dos homens. Isto dos títulos é um mal que perdura até hoje. A liderança quer ser tratada por um título. Procura um título. E Jesus dizia, não procureis os títulos, porque na verdade a adoração deveria ser dirigida para Deus. Deus deveria ser aquele que é o honrado. Por isso é que a religião deveria ser deveria ser guiar os homens a Deus e não uma elevação de alguns homens perante os outros homens, que é o que acontece. Aqui percebemos bem a diferença entre a religião e a fé verdadeira, no Deus verdadeiro. A religião é sempre homens tentando ser exaltados perante outros homens, à custa da palavra de Deus. E é pior ainda que aquilo que fazem os políticos, porque esses já sabemos com o que é que contamos, mas os líderes espirituais, nós esperamos que eles nos ensinem e confiamos neles. Então é muito grave e Jesus criticava sempre nas parábolas, no seu discurso, na sua pregação, sempre constantemente criticava os líderes religiosos. E em paralelo, aqui podemos dizer que o verdadeiro guia, o verdadeiro líder espiritual é aquele que não procura honras para si próprio, é aquele que faz aquilo que diz, não procura títulos, procura servir. O líder segundo o coração de Deus, é o líder que serve, que é servo. Já viram aquelas máscaras brancas que havia na Grécia Antiga? A máscara é chamada o hipócrita. É daí que vem a palavra hipócrita. Jesus usa hipócritas, porque dizeis uma coisa e fazeis outra. O hipócrita era um ator. Então Jesus chama os fariseus de atores. E nós vemos hoje em dia também muitos atores, não só líderes religiosos, políticos, muitos atores. O hipócrita é o ator que mostra uma coisa por fora e a outra coisa por dentro. E Jesus lhe chama sepulcros caiados. Um sepulcro é algo que podemos embelezar no exterior. Aqui neste caso ele dizia sepulcro caiado. Antigamente nas aldeias caiavam as casas de branco. A cal era branca e caiava-se. E assim aqui também é essa figura do sepulcro que é caiado de branco por fora, mas lá dentro tem os ossos de um morto. E ele dizia que os fariseus eram sepulcros caiados. Por fora pareciam uma coisa, mas por dentro tinham morte e maldade. É uma figura aqui chocante. Aliás, todo este capítulo é muito chocante. Esta figura do hipócrita, o sepulcro caiado, o cego que guia o cego. Eles ensinavam a lei de Deus, mas não só não a praticavam, como escolhiam aquilo que lhes convinha.
e alteravam-na. Eu vejo por aí cristãos agora que citam o Talmud, mas o Talmud tem coisas completamente diabólicas, comentários terríveis, que alguns até consta que foram já retirados algumas partes, porque incitavam até à pedofilia de crianças muito pequeninas e também em um tratamento completamente desumano para com a mulher. Eu agora não posso falar do Talmud, até porque eu ainda não estudei esse tema muito profundamente. Tenho lido só pequenos comentários e aquilo que eu via muito mal. O Talmud são ideias de homens e as ideias dos homens têm variado ao longo da história. Considerar as ideias de homens equiparadas à palavra de Deus é muito mau mesmo. Então, se você é cristão, não use o Talmud, não faça citações, nem vá à religião judaica atual buscar ensinamentos. Fique pela palavra de Deus, procure comentários sobre a palavra que veja que são realmente de acordo com todas as escrituras. Não seja seduzido só porque vêm lá umas palavras hebraicas. Muita gente está a ser seduzida só porque vê umas palavras hebraicas e acha que aquilo é de grande erudição, que há ali, e é um grande espírito de religião que está a fazer os cristãos para fazerem práticas judaicas. Eu própria busco realmente as raízes da nossa fé, mas procuro fazê-lo com entendimento, sem cair na religião, por um lado, e sem cair na idolatria do povo judeu, porque há quem esteja a cair nessa idolatria. Considera já que ir batizar-se ao Rio Jordão é mais importante do que o seu batismo normal. E tem que constantemente ir a Israel, porque lá é que Deus ouve. E Jesus não disse isso. Jesus disse à samaritana que chegou a hora, e agora é, em que nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade, e não será em lugares, é em espírito, no nosso coração, diante dele. Cada um de nós, gentio e judeu, não há distinção. Nós não somos mais gentios. A palavra diz que nós agora somos equiparados com cidadãos dos santos. Nós não somos mais gentios, é o que está escrito. Então, está errado de estar a fazer essa distinção. Nós somos filhos de Deus sentados à direita do Pai, com Yeshua, e não há outro lugar mais elevado, não temos que ir correr para nenhum lugar, porque o Espírito de Deus habita em mim. E fala do dízimo também. Jesus repreende que dão o dízimo e pedem o dízimo, mas desprezam o amor. E o amor é da lei. Jesus já tinha dito isso, o amor é da lei. O amor é aquilo que é o principal da lei. Penso que é no capítulo para a semana que vamos ver isso. Os religiosos matam os verdadeiros profetas e quando não os matam, silenciam-nos. A religião silencia a profecia verdadeira. São cegos que guiam cegos. Jesus está sempre a dizer isso. E Jerusalém, Jerusalém, diz ele, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e continuam a matar. A religião continua a matar a profecia de Deus. E eles não percebem. Aqueles que gostam de ser chamados pelos títulos, que constroem catedrais, que constroem grandes instituições e vivem ali saciados pela sua religião. Enquanto que Jesus é vida e Jesus nos chama à obediência real, ao amor verdadeiro, ao perdão verdadeiro, sem títulos, apenas servindo as pessoas. E assim termina o capítulo. Um beijinho, um abraço e até para a semana.